A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Queridos e amados irmãos, ouvintes da Rádio Clube FM, também do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Este é um programa que anuncia, esclarece e consola a Rádio Clube FM. Sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, portanto, há mais de 11 anos no ar, pois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Receba carinhosamente meu querido amigo, expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo. Muita paz, muita luz a todos. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre os genitores. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. Temos também o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. O Criador guia suas criaturas utilizando a capacidade intelectual, sensorial delas, de avaliar seu reino íntimo. Muita paz e muita luz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta falando o assunto da noite, que é os genitores. Nem sempre, porém, os planos cuidadosamente elaborados conseguem desenvolver conforme seria ideal, dentro da programação estabelecida, em face da precipitação emocional e do desajuste psicológico, como decorrência da precipitação e imaturidade sexual, que invariavelmente se transforma em conflito, tanto quanto em insatisfação. O que acontece é o seguinte: tem um planejamento lá na erraticidade do mundo espiritual antes de reencarnarmos. Então nós ficaremos sabendo, nossos futuros cônjuges, futuros filhos, tudo essa programação é feita lá na erraticidade, como eu falei, no mundo espiritual. Chegamos aqui por imaturidade sexual, por volúpias, enfim, por desagramentos, nós cometemos equívocos, às vezes assumimos compromisso com a pessoa não programada e vamos encontrar mais tarde com aquela que deveria ser a esposa ou o esposo, enfim, uma série de problemas, porque não cumprimos o que está escrito, ou que foi acertado. Nesse caso, os arroubos da paixão comburem os melhores sentimentos, empurrando os parceiros para o futuro tédio no relacionamento, ou para a agressividade como fruto da saturação e do despertar de novos apetites. O que acontece que muitas vezes também há relações por interesses meramente materiais, É muito comum, sempre foi, o casamento por interesses à parte do amor. Ou seja, o rapaz é uma pessoa de família muito rica, financeiramente falando, então as moças ficam ali querendo arrumar um parceiro assim. E vice-versa também, o rapaz encontra uma moça de boa família, onde o pai é um grande empresário e quer a todo custo construir matrimônios sem o mais importante, que é a figura do amor. E eu posso afirmar aqui, sem medo de errar, que essas relações não prosperam, elas não vão funcionar. Elas funcionam por um período desgastante,
Porque se a vida a dois, quando se ama muito, tem problemas, imagina a relação a dois quando você não tem nem sequer afinidades em muitos casos. Não vai durar, né? Começam os conflitos, discussões e tende a afindar. Infelizmente é assim. Essa pessoa se vai pela ilusão. E às vezes ele deixou de cumprir o que estava programado. Mais tarde encontra com aquela que deveria ser sua esposa ou aquele que deveria ser seu esposo, fica aquela paixão doentia sem conseguir resolver os problemas. Então temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas. Para que sejam evitados dramas dessa natureza, é indispensável que haja uma consciência de responsabilidade no uso do sexo, com objetivo primordial em favor da procriação. Embora as bênçãos que defluem da verdadeira união dos indivíduos, que renovam mediante os hormônios defluentes do conúbio, sejam de natureza fisiológicas, assim como aqueles que conduzem as cargas emocionais que os equilibram e pacificam. A paternidade, portanto, assim como a maternidade, deve ser responsável, consciente do significado da união, a fim de que sejam evitados os danosos recursos do aborto provocado e das suas lamentáveis mazelas de graves consequências. Ainda ontem eu falei sobre o aborto, uma situação complexa, né, que temos que evitar a qualquer custo. O aborto jamais resolve ou apaga os erros cometidos, dando lugar ao crime que agrava o processo evolutivo daquele que o comete. O amadurecimento psicológico, mediante a consciência do dever na aquisição do trabalho digno, que confere segurança à prole, torna-se impositivo, imediato, mesmo antes de ser assumido o compromisso familiar. Então a responsabilidade é de todos. Não adianta você afirmar que a garota quis fazer o aborto e você não sabia, você sabia, você é responsável. O homem tem grande responsabilidade, tanto quanto a mulher. Foi o médico também responsável, sua equipe médica. Os pais, se tiveram conhecimento, também são responsáveis pelo assassinato. Todos estão envolvidos nesse drama cruel e triste e terão que responder por isso. A doutrina espírita somente aceita um tipo de aborto quando a mãe, a gestante, está correndo risco de vida e há de comum acordo com ela e com os familiares. Nesse caso, o espírito não se revolta, porque ele terá a oportunidade de regressar novamente, ou por ela, ou por um parente próximo, por alguém que vai ficar próximo daquela mãe, que naquele momento não foi possível completar a reencarnação. Então esse é um caso à parte, que a própria espiritualidade toma conhecimento, auxilia aquele que estava para reencarnar, orientando-o que não seria possível, porque ele ia matar a sua genitora pela dificuldade da gestação. Há uma compreensão nesse caso. Mesmo assim, respeita-se o livre-arbítrio da mãe. Em muitos casos, ela quer a qualquer custo, correndo o risco de perder a vida. Fora isso, em nenhum outro momento. Foi por estudo. Triste, lamentável, mas o espírito vem das mãos do Criador. Se Deus autorizou aquele ser reencarnar, ora, foge aqui as leis do homem. O amadurecimento psicológico, mediante a consciência, deve ser na aquisição do trabalho digno. E a vida não improvisa, sendo todo um trabalho de organização superior que cumpre ser levado adiante com seriedade. Desse modo, a disciplina moral na conduta dos parceiros, cônjuges ou não, é fator de relevante significado para a organização familiar, ensejando identificação de sentimentos entre os membros que a constituirão. Eis porque o amor é fundamental para o legítimo relacionamento afetivo, nunca podemos ser descartado nem substituído por desvios de comportamento ou dolo moral envolvendo um ou outro membro da parceria. Desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. Quando você é o parceiro, a parceira ali, recém-casados, tem muito mais liberdade. Quando vem o filho, ora, porque você já não tem mais aquela liberdade de ficar saindo todas as noites. Opa, vamos cuidar do nosso rebento aí. Desde quando nasce um filho, os genitores são, antes quando se preparavam para o prazer, para o desfrutar as alegrias da vida, em comum tudo seguia bem. Com a chegada do filho, uma natural mudança de conduta deve tomar o lugar das aspirações vigentes, porque a partir daquele momento,
A responsabilidade para com o rebento da própria carne torna-se primordial. Os cuidados que o recém-nascido exige alteram completamente os hábitos até então mantidos, condutas e atividades às quais a renúncia pessoal começa a impor-se em benefício do ser frágil em desenvolvimento e aguarda o apoio e a orientação. A partir daí, que se convertem em deveres para os filhinhos, constituindo-se uma felicidade, uma infinita satisfação de cuidá-lo e de dar-lhes assistência emocional e moral que tem necessidade na condição de ave em plume que necessita de tempo para desferir o próprio voo. Porque nós somos tão responsáveis com os nossos filhos que podemos fazê-los pessoas de bem, que é a obrigação nossa e moral de todos os pais na terra, é colocar o filho no caminho do bem, isso é primordial. Graves erros, deixando os filhos traumatizados, vai ter um jovem inconsequente, às vezes inseguro. E olha, a responsabilidade nesses casos é grande dos pais. Temos que ter muito cuidado com a nossa prole. A conduta dos genitores no relacionamento, de maneira equivalente, sofre alteração para melhor. Porque educar é oferecer exemplo, desde que o educando copie com mais facilidade as lições vivas que lhes são apresentadas, antes que as teorias com que é informado. Se os exemplos no lar são fecundos de amor, de respeito e de paciência, os filhos tornam-se afáveis, dignos e gentis, exceção feita àqueles que são portadores de transtornos de conduta ou vítimas de fenômenos terratológicos, por impositivo expiatório necessário. Mesmo nesses casos, as vibrações defluentes da conduta dos pais contribuem grandemente para a pacificação e o equilíbrio possível desses espíritos, em luta de sublimação pelo cadinho das reparações inadiáveis. A capacidade de repartir o amor, quando a prole se multiplica, é outro dever que os genitores se devem conscientizar, evitando a criação de áreas de conflitos por ciúmes, reais ou não, através de comportamentos especiais em relação a um, em detrimento de outro, porque todos são procedentes da mesma cadeia genética. Compreensivelmente, sabe-se que muitos espíritos que renascem no mesmo lar nem sempre são credores da mesma afetividade. No entanto, essa é a oportunidade de união e de reparação, harmonizando os sentimentos no mesmo tom vibratório de afetividade. Infelizmente, a imaturidade psicológica de muitos adultos que se tornam pais leva-os a comportamentos infantis, procurando manter os mesmos hábitos de antes da constituição da prole. Considerando-se os modernos padrões de tolerância para com as condutas morais permissivas, esses adultos lamentam não mais poder fruir dos prazeres enganosos, ignorando as novas responsabilidades, a fim de se manterem distantes dos novos deveres que lhes cumpre atender. Pensam que, tornando-se fornecedores dos recursos que mantêm o lar, já estão sacrificados em demasia para novos comprometimentos e renúncias. Prosseguem mantendo as atitudes irresponsáveis que antes, ou transferindo as suas frustrações para os filhos, oferecem-lhes satisfações inoportunas e levando-os a assumirem compromissos levianos e frívolos, mas vinculados aos prazeres sensoriais, sem os correspondentes deveres para com o desenvolvimento da inteligência, da moral, da saúde mental. Muitas mães transferem para as filhas, ainda pequenas, as angústias e frustrações, tornando-as modelos infantis, que imitam os adultos, roubando-lhes a infância, tirando-lhes as abençoadas oportunidades de viver a quadra de construção de valores significativos, precipitando-lhes o desenvolvimento da sensualidade, do erotismo, do desrespeito pelo corpo e pela vida. Pais masculinos
inescrupulosos, inicia os filhos nos vícios que lhes ornam a personalidade, de cedo os condicionando ao tabaco, ao álcool, à agressividade, ao desrespeito no lar e posteriormente na sociedade. Outros tantos adornam os filhos como se fossem objetos de exibição e dessa forma exibem-se a si mesmos através deles, chamando a atenção para a aparência sem maior preocupação com o caráter, com a realização íntima. Os filhos são responsabilidades sérias que não podem ser descartadas sem as consequências correspondentes. Enquanto não surja uma consciência doméstica fundamentada no amor responsável e profundo, sem os pieguismos da imaturidade psicológica dos indivíduos desajustados, a família sofrerá atrofia de valores morais, tombando na anarquia e no depautério que vem caracterizando a sociedade contemporânea. Por outro lado, o amadurecimento sexual extemporâneo, resultado das provocações pornográficas e do erotismo em alta, impulsiona os jovens a relacionamentos rápidos, destituídos de significado, ora por curiosidade, momentos outros por impulsos assalvajados, empurrando meninas ainda adolescentes e totalmente despreparadas para a maternidade, procriando sem consciência e abandonando os filhos, à semelhança de alguns animais que se libertam das crias com total insensibilidade. Esses órfãos de pais vivos, mesmo quando amparados por avós amargurados que neles descontam a irresponsabilidade dos filhos, desenvolvem-se quase sempre sem afetividade, relegados a planos secundários, considerados cargas indesejáveis que irão dificultar a economia social com pesado ônus. Revoltados com a situação em que se encontram, reúnem-se em bandos, em tribos, em grupos de excluídos, aumentando os conflitos que explodem nas ruas, nas comunidades, no terrorismo, na criminalidade desordenada. Outros, sim, são recolhidos pelos traficantes de drogas que os utilizam na condição de distribuidores desse sórdido veículo de decomposição moral e humana, parceiros da morte antecipada, que se espalham pelos antros escusos ou surgem nos apartamentos de luxo e de loucura, arrebatando vidas. O lar, portanto, quando se perverte, ameaça a estrutura da sociedade. O lar, no entanto, sustenta-se nos pilotes vigorosos que são os genitores, deles dependendo a sua edificação e o seu sossobro. O decálogo mosaico aborda um mandamento no qual a lei divina impõe o amor e o respeito ao pai e à mãe. No entanto, é do soberano código ou impositivo de que os pais devem esforçar-se por merecer o respeito e o amor da prole através da sua conduta em relação a ela. Na constelação familiar, a prole é de relevante significação, sem a qual frustra-se a união dos parceiros, diminuindo a intensidade do afeto e da alegria da comunhão constante. O lar é, essencialmente, o grupo consanguíneo que estrutura a continuidade do clã por determinação divina, organizando a sociedade humana em base de amor e de progresso ético, moral e intelectual, graças ao qual o espírito alcança a plenitude, constituindo verdadeira aprovação. A ausência de filhos biológicos quase sempre termina pelo surgimento de mágoas e de inquietações que culminam na dissolução dos vínculos afetivos em forma de separação do casal. Faz parte da natureza animal e particularmente humana o fenômeno procriativo, por cujo meio as heranças genéticas proporcionam a continuidade da família e da alegria dos pais, realizados emocional e espiritualmente com o sucesso do empreendimento afetivo, conjugando os esforços para a harmonia doméstica.
exceto quando o egoísmo calculista opta pela ausência dos filhos na união dos indivíduos, que procuram somente desfrutar do prazer da convivência e do relacionamento sem a responsabilidade da reprodução. Toda união sexual deve pautar-se na expectativa de gerar descendentes. Naturalmente que uma programação familiar objetivando o equilíbrio e a educação dos filhos constitui um compromisso saudável e dignificante, considerando-se que toda convivência que não se renova na estrutura emocional em que se apoia culminam pelo tédio, pela perda dos estímulos e pela ausência de motivações para manter-se em clima de harmonia. Quando assim não sucede, o vazio existencial que advém da convivência com o mesmo parceiro, por imaturidade psicológica e pela falta de educação dos hábitos comportamentais, favorece a promiscuidade sexual mediante outras experiências fora do lar, com lamentáveis resultados emocionais, em face da insatisfação que sempre decorre da conduta irresponsável. A prole, desse modo, proporciona a bênção da alegria defluente do prazer procriativo, através do qual o ser adquire autoconfiança e responsabilidade. É certo que as exceções são muitas, o que não retira a qualidade divina da construção da sociedade melhor do futuro. Quando os parceiros não compartem dos júbilos afetivos com os filhos, ou não repartem com esses rebentos carnais a verdadeira doação de amor, terminam desviando os relevantes projetos da família para a autorrealização, cada um dos quais se preocupando mais com as ambições e projeções do ego, buscando o outro somente para a satisfação dos sentimentos sem a amplitude emocional de promovê-lo e felicitá-lo como deveria ser. Desse modo, o filho constitui o fruto sazonado com que a vida contempla a parceria afetiva. Mesmo quando nasce assinalado por limites orgânicos ou mentais, aturdido por transtornos emocionais, torna-se um anjo crucificado nos madeiros do sofrimento, necessitado de carinho, de assistência e de educação. Ao mesmo tempo, representa a concessão divina para os pais que, dessa forma, se reabilitam com amor, encarcerado na cela sem paredes do resgate espiritual, erguendo-se na direção da plenitude, ao tempo em que o ajudam na ascensão a que tem direito. Noutras vezes, quando impositivos poderosos assinalam-no com obsessão cruel, em processo de recuperação inadiável, o amor dos pais é-lhe a luz do final do túnel da aflição, apontando-lhe a saída libertadora. Se abençoado pela saúde, pela harmonia física, emocional e mental, mais amplos cuidados devem ser-lhe direcionados, a fim de que a aprovação da beleza e do equilíbrio não se lhe transforme em desatino ou compromisso perturbador para o futuro. A família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Desafetos graves mergulham nas vértices carnais a fim de recomeçar a experiência evolutiva, nos braços e na ternura dos seus antigos algozes ou de suas vítimas desditosas, experienciando vivências de reparação mediante a compaixão e a ternura que propiciam encantamento, renovação e paz. Muito bem, Marcos, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Como vemos o outro. Não vemos os outros como realmente são. Vemos os outros como nós somos. É de se estranhar a afirmativa. Como assim ver o outro como somos? Toda vez que fazemos um julgamento, toda vez que fazemos a avaliação de uma pessoa, estamos fazendo com os instrumentos que temos, isto é, com a nossa própria lente.
Acontece que essa lente é complexa. Foi formada com nossas experiências ao longo de anos, séculos, até milênios. Cada um de nós enxerga com uma lente própria, com seus valores, com sua cultura, com tudo aquilo que aprendeu. Nossos óculos têm um pouco dos óculos dos nossos pais. Tem outro tanto dos amigos com quem convivemos. Outra parte do próprio caldo cultural no qual estamos inseridos. Alguns de nós temos as lentes bastante distorcidas, rachadas, quebradas, pois vivemos experiências que nos marcaram ou traumatizaram profundamente. Em decorrência disso, a nossa visão está afetada. Naturalmente, o nosso julgamento será diferente daquele que está ao nosso lado e não sofreu o que sofremos. Imaginemos que cada um de nós se serve de um par de óculos. Esses óculos estão conosco há muito tempo e vêm sendo configurados conforme nossas necessidades. Eles são parte de nós. Tudo que enxergamos é através deles. Podemos entender por que a visão que temos do outro, da vida, passa sempre pelo filtro próprio desses nossos óculos? Eles podem estar escurecendo tudo. Pode ser um par de óculos com um filtro que bloqueia certos reflexos, mostrando cores diferentes do que outros enxergam. Pode ainda estar com pequenos pontos de sujeira, o que nos fará jurar sempre que alguma coisa está errada em tudo que enxergamos. Quem sabe possamos entender por que é temerário sair por aí emitindo julgamentos sobre a vida do outro, achando que somos os donos da verdade. O que seria a verdade? Seria a realidade sem lentes alteradas. E quem de nós a possui? Impossível não emitir julgamentos. Alguém poderia argumentar. Sim, certamente. Porém, a lição é inspirada na prudência proposta por Jesus. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Vejamos, primeiro, exatamente a ideia das lentes, uma vez que nos colocamos na posição de julgadores vorazes. Naturalmente, estamos nos expondo a sermos igualmente julgados dentro da mesma regra, por lentes limitadas e repletas de imperfeições. Em segundo lugar, o Mestre nos ensina que não devemos julgar os outros com mais severidade do que julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Em nossos óculos deve haver bondade, compreensão e indulgência. Em nossos óculos devemos perceber a sutil incidência de raios de luz transversais que, ao baterem na lente pelo lado de dentro, mostram o nosso próprio reflexo. Olhar para o outro é olhar para nós mesmos. Por isso, o sábio mestre de Nazaré estabeleceu que a lei do amor mantém sempre unidas as propostas de amar ao próximo e a si mesmo. Pensemos nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Amados irmãos em Cristo, se acreditarmos, porém, que a nossa felicidade ou infelicidade venha das coisas externas, do acaso ou das mãos de outras pessoas, estaremos dificultando o nosso crescimento e amadurecimento interior. A felicidade deve ser conquistada do nosso interior. Nós não necessitamos do exterior para sermos felizes. Não devemos ficar na dependência também de outras pessoas. Porque quando elas falharem, nos tornaremos seres totalmente infelizes. Então, isso é uma conquista do espírito imortal e uma conquista íntima. Que Jesus nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Grato pela oportunidade e que possamos viver esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muita paz a todos. Boa noite para você, Marcos. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior. Nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico,
A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para